Pessoal, antes de mais nada, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu não sou bom em nada. É isso mesmo, eu não sou bom em nada. Pois é, essa é a resposta que eu costumo receber da maioria dos alunos quando eu pergunto a eles no que eles são bons, no que eles se destacam em relação a outros alunos, né? Qual que é a característica marcante de cada aluno. E essa é a resposta que eu costumo receber. Eu não sou bom em nada. Né? Meu nome é Paulo de Tarso Fonseca, sou professor de Biologia. E há uns 4 anos, junto com outros professores aqui do colégio, nós começamos a pensar em formas alternativas de avaliar nossos alunos. Né? Formas que fugissem um pouco daquela prova descritiva, ou então daquela objetiva mesmo, que oferece 5 alternativas para os alunos. 5 alternativas que foram ali construídas segundo a interpretação de alguém, e o aluno tem, então, que se adequar a aquelas alternativas e escolher uma delas como alternativa correta que vai avaliar ele em relação àquele determinado conteúdo. Então, depois de o grupo quebrar bastante a cabeça, pensamos em usar a arte para avaliar conteúdo de biologia. Nada a ver. Bom, vamos tentar. Eu parto do princípio que todos nós temos nossas habilidades, todos nós somos muito bons em algumas coisas e muito ruins em outras. É normal. Né? Todo mundo aqui tem as suas habilidades. Vocês aí do lado têm, cada um tem a sua habilidade, e aqui também. Acreditem, até eu tenho as minhas habilidades artísticas. É verdade. Cantar é uma delas. Mentira, não canto. Essa é a parte que eu sou muito ruim. Então, pensamos em trabalhos artísticos. E pensamos em dar liberdade para o aluno pensar e criar a forma de apresentar o conteúdo. Então, esses trabalhos apresentavam uma única regra. A única regra era que o conteúdo deveria ser apresentado através de alguma forma de expressão artística. Qualquer que ela fosse. Eu até brinco com a gurizada que, se conseguir me explicar o conteúdo através de sapateado, o trabalho vai ser aceito. Então, regra definida. Um dia, estava numa turma, fazendo as combinações, e aí uma aluna levantou a mão e comentou: mas, Paulo, eu não sei o que fazer com tanta liberdade. Pessoal, nesse dia eu acabei recebendo a maior crítica que eu poderia receber em relação a como nós estamos acostumados a aprender. Nesse momento eu percebi que a gente aprende por repetição, né? A gente é apresentado a um conteúdo, a gente lê o conteúdo, a gente grava o conteúdo para esse conteúdo ser testado em uma prova. Então a gente repete, né, o que a gente vê. Hoje em dia a gente sabe que em alguns conteúdos o aluno dá uma estudada, decora, vai para a prova, faz a prova, passa na prova, tudo bem, ele está apto em relação àquele conteúdo, né? Está apto. Aí no ano seguinte tu vai falar com o aluno: tu lembra no passado nós estudamos nemateumintos, né, os vermes? Não, Paulo, nunca vi isso na minha vida. Então o aluno demonstra que ele estuda para a prova, ele não estuda para a vida dele. Ele está estudando para a prova, passa. Dependendo do conteúdo, o conteúdo é deletado da vida do aluno. E aí ficam lacunas que vão interferir muito, né, no futuro do aluno. Então, bom, beleza, né, as primeiras reflexões foram surgindo e começaram a chegar os primeiros trabalhos. Nunca vou me esquecer. O primeiro trabalho que eu recebi e fui apresentar para uma turma, os trabalhos são apresentados, né, para a turma, foi uma música. Falava sobre inquilinismo, uma relação ecológica, né, entre espécies, uma usa a outra como suporte, no caso das orquídeas.
Então era uma música. Aí quando eu dei o play na música, aconteceu uma coisa muito estranha. A turma inteira já sabia cantar a música. Fiquei pensando, como assim? Eu estou apresentando trabalho agora, como que a turma sabe cantar a música? Aí eu perguntei, como que vocês sabem a letra desse trabalho aí? Não, esse trabalho foi colocado no Facebook no começo da semana, aí o pessoal compartilhou e todo mundo conhece já. Para mim foi estranho, porque se o aluno está mostrando o seu trabalho para os seus colegas, é porque ele tem orgulho do trabalho. Ninguém quer expor as suas vergonhas, né? A gente expõe o que nos causa orgulho, o que nos orgulha mesmo. Essa foi uma outra reflexão. Se o aluno tem orgulho do trabalho, é porque ele percebeu que foi um trabalho bem feito. Ele se empenhou para fazer aquele trabalho. Então, um trabalho que surgiu como uma avaliação alternativa, talvez até para sair da rotina de uma prova descritiva, né, ou objetiva, começou a se mostrar como um ótimo instrumento para que os alunos pudessem exercitar a sua criatividade, que eles pudessem demonstrar suas habilidades, né? E aí foi o ponto-chave da nossa descoberta. Nós descobrimos que esses trabalhos não avaliavam só, não exercitavam só o estudo em relação ao conteúdo. Trabalhavam também a autoestima de alguns alunos. Alunos bem introspectivos mesmo, né? Alunos que ficam mais escondidos na sala de aula. Através desse tipo de trabalho, eles tiveram a oportunidade de compartilhar as suas habilidades com os colegas. E, na minha opinião, esse foi o ponto-chave. Foi o grande ganho que a gente teve como grupo. Quando um aluno compartilha a sua habilidade perante seus colegas, ele acaba se tornando a referência da turma em relação àquela habilidade. Ele é a referência. Isso faz com que ele se sinta pertencendo àquele grupo. Ele pode colaborar com o grupo. Se alguém precisar saber um pouco mais sobre determinada habilidade, vai até ele pedir um conselho, pedir uma ajuda, né? Essa é a base do trabalho colaborativo, né? Na minha opinião, o trabalho colaborativo não é juntar um monte de gente e todo mundo fazer exatamente a mesma coisa. Na minha opinião, a ideia é que os pontos fortes, né, se somem em um trabalho colaborativo. Se é para fazer a mesma coisa, eu posso fazer sozinho, né? Então, pontos fortes somados geram um resultado muito superior. Tá? Esses alunos bem introspectivos, eles acabaram, em determinadas situações, melhorando a relação com a turma, já que a turma demonstrou admiração em relação a esses alunos. E em relação a mim também, porque na maioria dos trabalhos eu não tinha nem ideia de como eles tinham sido feitos. Eu não possuía aquela habilidade. Tem trabalhos que apresentam edição de vídeo em nível profissional, melhor do que muito material que eu já vi na TV passando em canal famoso aí. Esse trabalho mostrou para a turma que, como grupo, eles se completam. Eu não estou falando, os meus alunos que estão presentes aqui sabem disso. Eu costumo falar isso em aula. A gente tem que valorizar cada vez mais as nossas habilidades, as nossas diferenças. São as nossas diferenças que nos tornam interessantes para as outras pessoas. Se tu vai lá, se reúne com um monte de gente, todo mundo igual. Quem não tem diferencial não tem como se destacar em relação aos outros. Tá? Pessoal, eu não estou aqui querendo reinventar a roda, tá? Eu não estou querendo propor uma mudança drástica no sistema de educação. Longe disso. Questões objetivas ainda são as questões que definem o nosso futuro profissional. A gente tem que ficar muito bom nas questões objetivas, a gente tem que treinar cada vez mais, a gente não pode abandonar elas de forma alguma.
A capacidade de interpretação, a capacidade de escrita, ela tem que ser muito exercitada. Mas, na minha opinião, a gente tem que exercitar muito mais a nossa capacidade criativa. A gente tem que ser capaz, sim, de repetir, tem que ser capaz também de produzir, de criar. Quando a gente cria algo, a gente se apropria do conhecimento. Um filho é nosso. Eu fiz aquele trabalho do zero, ele é meu. Se alguém, por algum motivo, criticar o meu trabalho, eu vou lá e vou querer defender o meu trabalho. Eu fiz ele é meu. Esse trabalho acabou demonstrando, esse tipo de avaliação, acabou demonstrando que os alunos também se apropriavam muito do conhecimento porque a maioria dos trabalhos apresentavam metáforas. Então, apresentavam o conteúdo através de metáforas. Uma metáfora, na minha opinião, é uma das formas mais complexas de expor um conteúdo. Porque tu tem que pegar um conceito de algo e transpor esse conceito para uma outra situação. Isso é muito complexo. O aluno só consegue fazer isso quando ele entende realmente o que o conteúdo está dizendo. E as metáforas, então, aparecem, né, geralmente na maioria dos trabalhos. Claro que no começo, muitos alunos tinham resistência para se deixar, como eu costumo falar, sair da casinha, né, parar de repetir a forma tradicional, né, de passar por uma avaliação. Alguns alunos tinham resistência. Uma vez eu escutei de uma aluna, como eu falei antes, né, que ela não sabia lidar com liberdade. Pessoal, a gente é formatado para repetir. Somos formatados para repetir. E deu para perceber que esse trabalho é uma maneira de incorporar a criatividade e as habilidades individuais no processo de aprendizagem. Infelizmente, né, eu queria mostrar alguns trabalhos, mas o tempo é meio restrito. Mas, pequenos exemplos. Teve um trabalho que apresentou as teorias sobre a origem da vida através de um jogo de pôquer que acontecia entre Deus, que apresentou o criacionismo, Morte, que apresentou a biogênese, um alien, que apresentou a panspermia, e um cientista que apresentou a evolução molecular. Foi um trabalho muito criativo, um trabalho inovador, na minha opinião. Eu não tinha visto nada parecido até então. Portanto, nós também somos surpreendidos. Os resultados são muito interessantes. Pessoal, para encerrar, eu tenho uma dica para vocês. Aceitem suas habilidades. Aceitem os seus diferenciais. Eles estão aí, vocês não vão conseguir fugir deles, podem até tentar mascarar, mas não vão conseguir fugir. Aceitem, exercitem as suas habilidades. Pessoal, para finalizar, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. No que vocês são bons? Pessoal, esse é o recado. Tá? Muito obrigado pela atenção.